Bom, pessoal, estou aqui com esse Vectra GLS 1995 vermelho Goya. Esse carro é do meu amigo Bruno, ele deixou com a gente para fazer uma avaria que ele tem aqui no para-choque. Detalhezinho. Esse carro é um carro muito bacana. Eu não posso, antes de fazer qualquer serviço nele e devolver para o Bruno, não posso deixar de fazer um vídeo desse carro, né? Esse é um carrinho muito bacana. O Vectra A, então, teve presente aí na minha infância. Não pelos meus pais, porque meus pais só foram ter Vectra no Vectra B, né? Aquele que eu resgatei em 1996, modelo 97. Mas convivi muito com o Vectra A. Um colega minha da escola, a mãe dela tinha um Vectra A CD e me dava carona. Muitas vezes durante a semana eu pegava carona num Vectra A CD branco Mahler. Que é basicamente um GLS, tem umas coisinhas diferentes por dentro, eu já vou falar o que são. E uma professora minha, a querida Lúcia Helena Sampaio, que eu tenho contato até hoje, ela teve um Vectra desse, exatamente igual a esse, vermelho Goya, 95, porém a placa era LAS e não LAT, igual a do Bruno, né? Quem entende de placa aí, L, Rio de Janeiro, LAT, então 1995. Achar um carro nesse estado, principalmente no Rio de Janeiro, é um desafio muito grande, ainda mais hoje em dia, né? Achar um carro nesse estado de conservação no Rio é muito difícil, tá? Esse aqui conta então com um adesivinho da concessionária Cipan, uma concessionária bem famosa aí no Rio, tá? Ele tem aqui o que sobrou aí da Chevrolet Road Service, mas tá preservado aí no lugar. Tá? O Bruno então utiliza ele para ir nos encontros, né? Esse carro é figurinha carimbada aí nos encontros do Rio, né? Um exemplar que marca e que é muito bacana no Rio de Janeiro, porque esses carros, eles depois que ficaram baratos, eles foram muito sucateados, né? Foram muito usados aí. Então você achar de novo, né, exemplar desse com placa L nesse estado é muito difícil. Tá? Então o Bruno utiliza aí para os encontros, ele utiliza também no dia a dia dele aqui no Rio de Janeiro, né? Então ele tá aí com isso filme e com uma calinha de chuva, tá? E ele tá com uma modificaçãozinha que é uma modificação muito comum nos anos 90, né? Porque o Vectra A então chegou no Brasil em setembro de 1993, né? Esse carro foi apresentado no Salão do Automóvel de Paris em 1988, né? E chegou no Brasil aí como sucessor do Monza em 1993, setembro de 93. Eu vou falar sucessor entre aspas porque o Monza acabou ficando aí até outubro de 96, né? E o Vectra A ficou aí até foi fabricado até meados de março de 1996. Porque em março ou abril de 1996 a gente já tem aí o lançamento do Vectra B, né? O Vectra B, então, que marcou aí o mercado de veículos, né? Porque a gente sai de um Vectra A, por exemplo, desse, eu, por exemplo, adoro o Vectra A, mas a gente sai do Vectra A, que é um carro quadradinho, assim como o Monza, por exemplo, né? Para um Vectra B que sai aquele retrovisor, né? Aquela coisa toda envolvente, aquele para-choque mais redondo, e deu uma marcada aí no mercado na época, né? Então os Vectras A, eles começaram a ser desvalorizados até antes do que a gente podia imaginar, né? Então esses carros aí para a primeira metade dos anos 2000, para a segunda metade dos anos 2000, eles foram bem desvalorizados, né? Então era comum esses carros caírem em mãos aí de pessoas que usassem para trabalhar, botava gás, enfim, e aí moía o carrinho, né? Por isso a escassez desses carros hoje em dia, né? E ele tá com uma modificação que era muito comum nos anos 90. Ele tá exatamente com uma carinha de Vectra CD, né? Porque ele tá com a pinturinha aí nos para-choques, essa pintura aqui da cintura para baixo, né? Exatamente aí a configuração de pintura do para-choque do CD, uma vez que o GLS vinha com o para-choque todo preto, né? Então o GLS vinha com o para-choque inteiramente preto, ele vinha com retrovisor preto, esse aqui tá certo, ele tá com retrovisor preto, e com um para-choque dianteiro também preto. Se eu não me engano,
isso eu não vou ter certeza para dizer, mas eu tenho 90% de certeza. O farol de neblina não era opcional, não era oferecido no GLS nem como opcional, tá? Então esse caso aqui foi colocado um farol de neblina, né? Uma vez que o para-choque do GLS vinha preto, tá? Mas o interessante dessa instalação aqui desses faróis de neblina é que eles foram feitos dentro de um padrão rigoroso original. E tá bem bacana, né? Ele tá aqui então com os botõezinhos, né? Os interruptores na verdade, o interruptor do farol de neblina, porque a lanterna de neblina traseira já vinha no GLS, tá? Eu falo modificaçãozinha porque não deixa de ser uma modificação, mas é uma modificação super reversível, né? O dia que o Bruno der aí na telha de resolver, ou não também, mas no dia que resolver, vou deixar esse carro todo original, vou pintar os para-choques de preto, pronto, resolve o problema aí da modificação, que é a única coisa que altera aí os 100% de originalidade desse carro. Né? Tirou isso o filme, tirou a calha, pintou os para-choques de preto. Ele era um GLS aí, como saía da fábrica em 1994. Tá? Falando aí já falei um pouquinho sobre Vectra A no Brasil, né? Falar um pouco desse carro em si, né? Esse carro tá muito inteiro, tá? É surpreendente como esse carro tá inteiro. Ele tá aqui com os adesivos. Eu acho que esses adesivos são réplica, mas pode ser que não sejam. Ele tá muito perfeitinho, tá? Eu tô achando ele um pouco grande, mas de repente é original. Tem aqui a Multilock de época, ele tem, tá inclusive no lugar a Multilock, tá? Ele tem um adesivinho de época, como eu me lembro esses adesivos aqui nos anos 90, né? Ele tá com as rodas de liga leve originais do GLS, né? O Vectra então de entrada, falar mais um pouquinho do Vectra no Brasil, antes de falar desse carro em si. O Vectra, então, de entrada, ele era o GLS completo, né, com vidro, trava, retrovisor elétrico e direção hidráulica, se eu não me engano. Eu acho que o ar era opcional. Eu também não tenho certeza disso que eu estou dizendo. Além disso, vinha com alarme de série e chave com iluminação, igual a do Ômega. Ele vinha com essas rodas de liga leve de 14 polegadas. Tá? Depois disso, tinha o Vectra CD, injeção Motronic, esse carro aqui 2.0, 8 válvulas com injeção Motronic. Depois disso vinha o Vectra CD, né, com a mesma injeção, mesmo motor, 2.0, 8 válvulas, com a roda de liga leve raiada, né, uma roda raiadinha, né, opcional de teto solar. E ele vinha de série, além de ter bancos em veludo, ele vinha de série com acabamento em madeira, tá? O mesmo volante do GLS, né? E prolongador de lanterna traseira, tá? E o top de linha mais famoso aí, cobiçado de todos os tempos, Vectra GSI, que vinha aí com teto solar, volante aí do Chevrolet Calibra. Ele tinha um volante de 4 raios então do Chevrolet Calibra. Ele tinha um aerofóliozinho aqui atrás, rodas catavento de 15 polegadas e a pimentinha maior de todas, né? Motor C20 XE 2.0, 16 válvulas de 150 cavalos. Foi um marco aí na época também, esses 150 cavalos do GSI 2.0 16. Tá? O mesmo acabamento em madeira do CD e opção de teto solar. Tá? Esse aqui então, voltando a falar do GLS do Bruno, com exceção da pintura dos para-choques, do insufilme da calha, ele tem aqui a manopla, que também não é original. Fora isso, esse carro é estupidamente original. Tá? Eu acredito que seja uma dificuldade muito grande achar essa manopla. Essa manopla, se eu não me engano, é a mesma do Corsa da primeira geração, da primeira safra, né? O carro dele não chega a não ter rasgo no banco nem do motorista. Era comum esse tecido rasgar, principalmente ali naquele gomo aonde a gente passa as costas e a bunda quando senta, né? Então ele tá aqui, alarme sonoro de luzes acesas, né?
quando a gente fecha a porta, ele para, tá? O volante aí igual a do Monza 96, né? Na verdade do Monza, que é igual a esse aqui. Volante igual ao do Corsa também, né? Aquele volante comum que atendeu aí a linha GM nos anos 90, né? O Astra belga também tinha esse volante, né? No caso do GLS aqui, ele tem temperatura externa e relógio de hora. No CD e no GSI ele tem aqui o computador de bordo, que é a mesma peça do Ômega, tá? Aquele computador de bordo famigerado aí com aquele interruptorzinho, né? Que fica aqui, que tem esse mesmo formatinho. No GLS então porta-moeda, né? No GLS então ele não tem iluminação no parasol, apenas no CD e no GSI. Luz de salão principal, luzes de leitura, tá? Chave com iluminação. Esse carro então, a chave tá perfeitinha com a luzinha, só tá que a bateria acabou e ele não tá acendendo. Chavinha da Multilock, né? Esse carro então vinha com a chave principal com iluminação e a chave reserva simples em bruto, assim como no Ômega, tanto GLS quanto CD, tá? E GL também. Painel bem parecido com o do Ômega, né? Existia aí a brincadeira de falar que esse carro era inclusive um mini Ômega. Esse aqui então tá com toca-fita DC411, né? Esse toca-fita Philips DC411, ele foi utilizado amplamente aí na linha GM, né? Esse carro, o Corsa GLS, o Vectra GLS vinha com esse aparelho, Ômega GLS, e a Blazer 1996 e 1996/97. Se eu não me engano, a Blazer 97 passa a ter aquele... É um DC também, eu não me lembro o número, não é o 411, que aqui é modernizado, não são esses botõezinhos redondos. Toca-fita então funcionando perfeitamente. Vou mostrar a anteninha elétrica ali atrás, ela levantou, né? Esse carro então tá com a anteninha elétrica funcionando, que é bem raro, né? Geralmente esses carros não estão com a antena elétrica em ordem. Eu não sei se foi revisado ou não, mas ela está funcionando. Geralmente esse biquinho aqui ele também resseca, estraga. Esse aqui, se eu não me engano, já é um biquinho novo, tá? Vou mostrar aqui a ativação do alarme, que também é uma coisa muito rara, Vectra A com alarme funcionando. No GLS então ele tem vidro inteligente, tá? Porém o alarme não comanda os vidros. Então quando você vira a chave para horizontal, para a direita, você ativa então o alarme ali no ultrassom. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito raro, né? Olha lá, funcionando perfeitamente. É muito raro Vectra e Ômega com isso funcionando. E você remove a chave e o miolo fica na posição horizontal. Com o miolo na posição horizontal, você não consegue puxar o pino nem por decreto. Se o miolo voltar para vertical, ele continua com o alarme ativado, mas você consegue puxar o pino. Por alguma razão ele não disparou, deveria estar disparando. Na verdade, acho que quando destrava a porta ele entende que o alarme foi desativado. Injeção aí Bosch Motronic toda perfeitinha. Tá ficando de noite, né? Já
Podia ter feito um pouquinho mais cedo, né? Mas acho que deu pra mostrar bastante coisa. Vou abrir a casinha de máquinas dele aqui. Um carro muito íntegro e muito bacana, tudo lacradinho. Então a gente tem aí motor família 2 da GM com injeção Bosch Motronic. Aliás, esse vídeo é uma dedicação ao Dudu da Batcaverna, que adora esse Vectra A. Sensor MAF aí, né? Carro muito bem organizadinho, sem nenhum gatilho, sem nada cheio de gambiarra no motor. Carro todo lacrado, muito novinho, muito original. Porta-malas então também é elétrico, como o resto das portas, né? Eu não sei se o Bruno deixa configurado para ficar trancado direto, mas eu não vou alterar a forma como ele deixa. Porta-malas grande, né? Um carro muito bom, porque eu me lembro muito disso, né? A minha professora Lúcia, ela tinha um Corsa, não me lembro exatamente o verde, não era verde West não, mas ela tinha um Corsa 0 km, isso em talvez 1998 ou 97. Eu fui aluno dela em 1999, então isso deve ter sido 97 ou 98. Ela tinha um Corsa 0, daquele verde clarinho. Eu esqueci completamente o nome desse verde. E ela sofreu um acidente até meio sério com esse Corsa, né? Ele deu perda total. E aí o preço, a tabela FIP lá que o seguro pagou, olha que loucura, né? De um Corsa 0 km, era um Corsa 4 portas, hatch. Se eu não me engano, ele era completinho. Bom, pelo menos ar e vidro e trava ele tinha com certeza. Eu não sei se tinha direção. E já era um Corsa MPFI, né? Mas olha que loucura, com o dinheiro da perda total do Corsa, a Lúcia conseguiu comprar esse carro aqui do pai dela, né? Esse carro, esse Vectra A desse vermelho Goya, 95. Isso lá em 1998 ela conseguiu, com o preço de um Corsa, comprar um Vectra desse, né? E aí eu me lembro muito dela falando, eu nessa época já era maluco por carro, né? Principalmente Chevrolet, né? Meus pais viviam de Chevrolet, né? Nessa época aí, 1998, a gente estava com a Blazer e o Vectra na garagem, o Vectra B, né? E eu me lembro dela falando, poxa, a melhor coisa que eu fiz, eu peguei um carro mais barato, que é muito mais confortável do que um Corsa, né? E muito maior, é um carro muito agradável para viajar. Curiosidade aí, o marido da Lúcia, ele tinha uma S10 Prata Ruet, cabine estendida, 4.3 V6. E aí, volta e meia ela vinha com Vectra e com a S10, eu ficava doido, né? Mas é isso, Vectrazinho aí, 1995, vermelho Goya, do meu amigo Bruno. Tá escurecendo, eu espero que a filmagem fique boa. É isso aí, valeu, um abraço.